Então, tudo que não presta vem do Império Romano. E tudo que vem do Império Romano, eu já falei em vários vídeos aqui, tudo que vem do Império Romano tem que ser lançado fora. Tem que ser lançado fora. Nesse vídeo, os irmãos vão entender da onde o Eterno nos tirou. Os irmãos vão entender a libertação que o Eterno nos deu. O Eterno nos libertou de tudo que o Império Romano trouxe para poder profanar a obra do Eterno. Então, veja bem, irmãos, uma das primeiras coisas que eu vejo na Escritura são diversas questões, mas eu vou pegar alguns pontos aqui. Uma suposição, quando nós lemos na Escritura, nós vemos ali, Apocalipse 17, fala das 7 cabeças. E aí, Apocalipse 17, versículo 9, fala que as 7 cabeças ali que tá sobre a besta, que é o Império Romano, porque o Império Romano ele é comparado como uma besta. O anticristo também é comparado com uma besta, mas o Império Romano também é comparado com uma besta. E ali fala sobre 7 cabeças que estão sobre essa besta, sobre o Império Romano. As 7 cabeças ali diz que são 7 reis. Quem são esses 7 reis? São 7 imperadores, eu já falei sobre isso, que governaram o mundo e que há de governar. 6 imperadores já se passaram. Falta surgir agora o último imperador. Ele é conhecido como anticristo, como antimachia, como filho da perdição. Então, só por aí nós já conseguimos ver que surgiram e vai surgir agora o último. 7 cabeças, 7 imperadores. Mas de onde eles vêm? Do Império Romano. Então, veja bem, irmãos, tudo que não presta vem do Império Romano. Esses imperadores, eles fizeram coisas horrendas sobre a face da terra. Foi os imperadores que perseguiu os judeus, os Yaldinhas. Foi os imperadores que perseguiu Ialcha e mandou matar Ialcha, pregou Ialcha lá no madeiro, os imperadores do Império Romano. Foi os imperadores que jogou os crentes na arena para os leões comer. Mas os imperadores, eles vieram de onde? Do Império Romano. E o último imperador que vai surgir agora, que já surgiu, que nós já sabemos até quem é, tudo aponta para ele, que está lá na Europa, está lá na França, esse último imperador vai fazer a mesma coisa. Vai perseguir a igreja do Machia, aonde ele tiver alcance, ele vai perseguir e vai matar. Vai mandar decepar a cabeça, vai fazer igual na época dos outros imperadores. Então, o que acontece, irmãos? As 7 cabeças ali mostram que elas surgem no Império Romano. Então, tudo que vem do Império Romano não presta. Do Império Romano veio a grande prostituta, que está no Apocalipse 17, que hoje nós sabemos que é a Igreja Católica. A prostituta que está assentada sobre 7 montes. Essa prostituta é uma cidade, está se referindo ao Vaticano. Está assentada sobre 7 montes. Capitolino, Avelino, Esquirinal, Viminal. Se você pesquisar, você vai ver o nome dos 7 montes, aonde se localiza a Igreja Católica, o Vaticano, se localiza sobre esses 7 montes. Então, a Igreja Católica, a grande prostituta, a grande meretriz do Apocalipse 17, ela vem do Império Romano, veio do Império Romano e está aí até hoje. Por isso que é conhecido como Igreja Católica Apostólica Romana, porque vem do Império Romano. Então, tudo que não presta vem do Império Romano, porque o Império Romano é um instrumento usado por Satanás para poder atacar o Criador, perseguir os servos do Criador e profanar as verdades do Criador. Essa mulher, essa prostituta, a Igreja Católica, ali diz que ela está embriagada com o sangue do santo e das testemunhas de Yalcha. O que é isso? Ela apoiou Adolf Hitler. É só ler o livro de história que as pessoas vão ver. Você que está me vendo aí pela primeira vez, não acredita no que eu estou falando. Vai lá e pesquisa nos livros de história e veja se o que eu estou falando está correto ou não. Então, a Igreja Católica, ela perseguia os crentes. Ela mandou matar na Inquisição milhares de crentes, jogava eles de cima de pau a pique, derretia estanho no ouvido deles. Todos aqueles que não eram católicos tinham que morrer. A Igreja Católica apoiou Adolf Hitler. Então, tem até os instrumentos que foram usados na Inquisição. Se você entrar na internet, você vai ver as fotos dos instrumentos. Então, a grande meretriz, a prostituta, a Igreja Católica, ela vem de onde? Do Império Romano, Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo que vem do Império Romano não presta. E Yalcha disse assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher misturou no meio da farinha, até que tudo ficasse fermentado.
O fermento são as heresias que a Igreja Católica introduziu para dentro das Escrituras, fermentou a palavra do Eterno. No livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 6, diz assim, capítulo 5 e versículo 6, capítulo 30, versículos 5 e 6. Diz assim, toda a palavra do Criador é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado como mentiroso. Então, a palavra do Eterno ela é pura, porém, a mulher misturou fermento na palavra do Eterno, colocou a mentira junto com a verdade. Ela fermentou tudo, mas hoje ela está sendo desmascarada. Tudo que vem do catolicismo romano hoje caiu por terra. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos que o Eterno nos tirou desse sistema babilônico, desse sistema imundo, que foi colocado pelo Império Romano, essa prostituta, a Igreja Católica. No livro de Apocalipse 17, diz que ela está, na sua mão tem uma taça, e dentro dessa taça são as suas abominações, com as quais ela embriagou os habitantes da terra. Os habitantes da terra estão embriagados com a doutrina da Igreja Católica. Ela trouxe várias heresias, criou várias heresias no decorrer da sua história e profanou a palavra do Eterno com as suas heresias, com as suas mentiras. Então, tudo que vem do catolicismo romano, tudo que vem do Império Romano tem que ser rejeitado. Por isso que nós não aceitamos o nome Jesus. Jesus vem do latim, Iesus. Iesus significa isto é porco. No latim, Ies significa isto é. Jesus significa porco, suíno, javali. Então é um nome profano. Esse nome Jesus vem do latim. Yahshua não, Yahshua vem do hebraico. Yahshua vem lá da Terra Santa, lá da terra de Israel. Ele era um hebreu, ele não era um romano. Então Jesus é um romano. Está fora, rejeita Jesus, sai fora. Jesus não é o Machia que desceu e morreu no madeiro lá na Terra Santa, não. Jesus é um ídolo criado pela Igreja Católica. Então, é difícil ouvir isso? É. Mas pesquisa aí, assista os nossos vídeos aí, onde nós mostramos aí que Jesus é o porco, o Deus porco colocado por Roma, colocado pela Igreja Católica. Foi Roma, foi o Império Romano que introduziu Jesus, através de Constantino e através daqueles nicolaítas que foram colocados dentro da Igreja Católica. Os nicolaítas foram colocados pelo Império Romano. O que é nicolaítas? Eu já falei, vem da palavra Nicolaus, duas palavras no grego, Nico e Laus. Nico significa subjugar e Laus significa o povo leigo. Então, até os nicolaítas, até a hierarquia, papa, bispo, arcebispo e cardeais, uma hierarquia foi criada dentro da igreja. Uma hierarquia foi criada dentro da igreja pelo Império Romano, através de Constantino. Então, o Império Romano criou os nicolaítas, que Yahshua condena no Apocalipse. Então, tudo que não presta, se os irmãos olhar, vem do Império Romano. Tudo que não presta vem do Império Romano. A palavra do Eterno, ela é pura. Mas os dogmas que está sendo seguido aí hoje pelas igrejas evangélicas e pelo catolicismo romano, veio do Império Romano. Então, tudo tem que ser lançado fora. Porque Satanás tem usado esse Império Romano para poder atacar o Criador, a sua obra, atacar o povo do Criador, profanar a sua palavra. Então, tudo tem que ser rejeitado. Antigamente eu achava que pelo menos o nome Jesus prestava, mas aí até eu descobri que nem o nome Jesus não presta. Então, hoje eu entendo plenamente que tudo que vem da Babilônia não presta. Por quê? Porque se você olhar lá no Velho Testamento, lá tinha uma Babilônia lá, aquela Babilônia lá que foi usada por Satanás, lá, que veio lá da Torre de Babel, aquela Babilônia, ela criou ídolos para Israel adorar. Até no calendário de Israel eles colocou um ídolo, a Babilônia colocou um ídolo, mudou os nomes. Ela é perita para mudar nomes, Babilônia. Por que eu estou falando Babilônia? Porque a Igreja Católica ela é chamada de Babilônia no livro de Apocalipse 17, e Apocalipse 18 fala a grande prostituta, a Babilônia, a grande Babilônia, a mãe das abominações da terra. Então lá no Velho Testamento tinha uma Babilônia. Essa Babilônia lá, o que ela fazia? Mudava nomes. Ela mudou no calendário do Eterno lá, ela colocou o Deus Tamuz. Se você olhar no calendário aí, você vai ver no calendário. Deixa eu ver se eu tenho aqui, não sei se eu estou como... Se eu estiver como anfitrião aí, os irmãos me falam. Eu posso até colocar nas fotos. Se não tiver, também não tem problema não. Mas veja bem, irmãos. Ela mudou o nome. Conseguiu colocar? Eu vou colocar agora. Beleza. A irmã vai colocar aqui, eu vou usar algumas imagens aqui no decorrer. Tá, mas você tem que ficar ligado aí se alguém pedir para entrar.
Só tem que aceitar. Tá, tá. Aqui, irmão. Vou colocar aqui agora algumas imagens. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Porque tudo que nós falamos aqui, né, nas lives, nós mostramos os documentos. Então, é bom eu colocar aqui o documento para os irmãos verem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Quer ver aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, aqui, ó. Na tela aí, os irmãos podem ver do lado aí, ó, Tamuz. Se os irmãos forem no livro de Ezequiel, capítulo 8, os irmãos vão ver lá que Tamuz é um deus da Babilônia. Esse hexagrama aí, ó, com 6 pontos, que eles falam que é a estrela de Davi, mas isso aí nunca foi a estrela de Davi. Isso aí é um símbolo que pertence a Satanás. A 6 pontos é o número, representa o número da besta. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para os irmãos verem aqui, quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Abre aqui. Olha aí, ó, no boné do Papa e o hexagrama aí. Por que aí ele já tá aí já no boné do Papa? Porque tudo vem da antiga Babilônia. Toda essa corrupção vem da antiga Babilônia. Então, no decorrer da história, quer ver se eu colocar mais um outro documento aqui na tela? Eu não vou ler os versículos para nós não tomar tempo, tá, irmão? Mas aí quem quiser anotar os versículos na hora que eu for falando aqui, você pode anotar. Por exemplo, aí, ó, a Trindade. Já falei nisso em outro vídeo, só que a live que nós estávamos fazendo, ela caiu. Então, eu vou mostrar novamente. A Trindade é o mistério central da fé cristã. Foi colocada de 2 vezes. Lá embaixo fala, o dogma da Trindade se definiu em 2 etapas. No primeiro concílio de Nicéia, em 325, e no primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381. No ano 381 foi definido o dogma da Trindade. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque a Trindade, ela é uma aberração. O Eterno não é constituído de 3 pessoas. O Eterno, ele é um, e o seu nome é Ial. Não existe 3 seres eternos. O Filho não é o próprio Pai que se encarnou e veio na Terra. O catolicismo romano e as denominações evangélicas pregam que o Filho é Deus encarnado na Terra. Isso é heresia. Colocado quando, Romeu? Deixa eu admitir uma pessoa aqui. Ó. Então, veja bem, irmãos. Foi colocado quando? Vou voltar para a imagem aqui, porque eu não vou usar mais nenhuma imagem. Não. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu faço aqui para voltar aqui? Se eu voltar aqui. Aqui, ó. Para mim voltar, eu entro aonde, irmão? Aqui. A live é assim mesmo. É mais, né? Para você voltar o rosto? Para voltar para o anfitrião, para você. O irmão vai nos participantes. Aí aperta em cima do meu nome. Sim, aí dá a opção lá de pôr anfitrião, rosto. Você clica em cima. Deixa eu... Ah, tá. Participantes. Colocar... Vai estar escrito... tornar anfitrião, achei. Isso, achei. Beleza. Aí. Então veja bem, irmãos. No ano 325, foi declarado que o Filho era Deus encarnado. Vem de onde? Do Império Romano. Através de quem? Através de Constantino. Mas o Filho, então, não é Deus encarnado? Não, nunca foi. Os apóstolos sempre pregou que ele era homem, 100% homem. O apóstolo Paulo, apóstolo Saulo, falou, há um só Criador, que é o Pai. Um só mediador entre o Criador e os homens. E Yahshua, o homem. Então, ele era 100% homem. Ele não era um Deus encarnado. Quem fez isso foi o Império Romano, através de Constantino. Em que ano? No ano 325. Depois, no ano 381, fez o quê? Criou a doutrina da Trindade, falando que o Eterno é constituído de 3 pessoas. Não, só tem um ser que é eterno, é Ial dos Exércitos. Os outros, tudo foi criado por meio do seu Filho. Primeiro ele criou o Filho, depois, por meio do seu Filho, ele criou todas as demais criaturas. Mas o próprio Filho é uma criatura de Ial. Então, não é o próprio Eterno. Não existem 3 seres que existem por toda a eternidade, que não tem princípio. Não, só um, Ial. Então, isso aí, essa doutrina da Trindade veio do catolicismo romano. Para quê? Para corromper e profanar a palavra do Eterno. Então, tudo, irmãos, tudo que vem do catolicismo romano ou do Império Romano tem que ser lançado fora. A Bíblia que nós temos hoje, principalmente essa aqui, ó, Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais. Por que ela tem 7 livros a mais? Porque o cânon
o cânon, o ajuntamento dos livros, quem ajuntou esses livros aqui e falou, esse presta, esse presta, esse presta, esse presta. Quem fez isso foi a Igreja Católica. Ela que escolheu esses livros. Ela escolheu esses livros. Então, esses 7 livros a mais não vale nada. Vou lançar mais um. O quarto evangelho que foi João e Alhana que escreveu, herético. Então, a Igreja Católica, ela fermentou, ela juntou livros que não valem nada com livros inspirados pelo Espírito do Eterno. Por isso que ela fala que ela fermentou a palavra do Eterno, colocou o fermento no meio da farinha. E aí, o que acontece, então, irmãos? Tudo que vem do catolicismo romano tem que ser lançado fora, porque não presta. Corrompe a igreja do Mashiach, fermenta ela por completo. Outra questão, o batismo, a imersão. Mateus capítulo 28, aquele versículo, ide por todo mundo batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um acréscimo feito por um monge da Igreja Católica. Se você pesquisar, você vai achar documentos mostrando que foi um acréscimo. Mas como é que você pode provar que é um acréscimo? As próprias escrituras desmascaram esse versículo por completo. Mostra que ele é um fermento. Como se você vai fazer isso? Basta você pegar o rodapé da Bíblia de Jerusalém, lá vai estar escrito assim, ó, sabe-se que no princípio os apóstolos batizavam, emergiam as pessoas no nome do Filho. Não era no nome de 3 pessoas, não. Era no nome do Filho. Por quê? Porque não existe 3 nomes. Só existe 2 nomes. Ial e Yalcha. Ial e Yalcha. Então, é 2 pessoas. Mas eu tenho que emergir no nome das 2? Não, você vai emergir no nome do Filho, Yalcha. E automaticamente você vai estar recebendo o nome do Pai, porque o nome do Pai está contido no nome do Filho. Ial é o nome do Pai. Yalcha é o nome do Filho. Yalcha significa Ial salva. Ial é a salvação. O Pai salva através do Filho. Para provar que não existem 3 nomes e que não se deve batizar no nome de 3 pessoas, você vai lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, diz assim, quem criou todas as coisas? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. 2 nomes, não tem 3 nomes. Então, o versículo que está em Mateus foi acrescentado, batizar no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E Espírito Santo não é nome. Espírito Santo é um título. Posso falar Espírito Santo ou eu posso falar Santo Espírito. É um título. Por quê? Porque é o Espírito do Eterno, não é uma terceira pessoa. Outro versículo, Apocalipse 3, versículo 12, fala assim, e Alves fala assim, na testa do vencedor eu vou escrever o meu nome e o nome do meu Pai. 2 nomes. Apocalipse 14, versículo 1, fala assim, viu 144 mil no Monte Sião, na testa deles estava escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Então, como é que eu vou batizar no nome de um terceiro se não existe o nome do terceiro? Não existe um terceiro, porque não existe trindade. Só existe um Criador do universo, Ial dos exércitos. É por isso que quando você vai no livro de Atos, agora se os irmãos quiserem anotar, os irmãos podem anotar aí. Eu não vou ler essas passagens todas, porque senão vai tomar muito tempo. Mas aí, quem que estiver em casa quiser anotar, vai ver que o que nós estamos falando aqui está muito bem documentado e provado. Atos capítulo 2, versículo 38, mostrando que a imersão é feita no nome do Filho. Não é feito no nome de 3 pessoas, não. É feito no nome de uma pessoa. Que pessoa é essa? Yalcha, o Filho do Eterno. Atos 2,38 fala assim, arrependei-vos e sejam batizados no nome de Yalcha, o Mashiach. Atos capítulo 8, versículo 12 ao 38, fala assim, e eles foram batizados no nome de Yalcha, no nome do Filho. Atos 10, 48 fala, eles foram batizados no nome de Yalcha. Então são várias passagens. Atos 19 também fala. Aí você chega no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, Paulo fala assim, ó, todos nós que fomos sepultados com Yalcha no batismo, fomos sepultados na sua morte. Olha o que Paulo está falando. Todos nós que fomos sepultados com Yalcha no batismo, fomos sepultados com ele na sua morte. Por que sepultado? Porque quando você vai no cemitério, enterra uma pessoa, não fica nada de fora. Quando você emerge uma pessoa dentro da água, afunda ela toda dentro da água, não fica nada dela de fora. Então, o que acontece? A pessoa ali, você invoca o nome de quem? É de uma trindade? Não, ele está falando aqui. É de Yalcha. Todos que fomos batizados em Yalcha na água, fomos sepultados com ele no batismo. Então, Paulo está falando que nós temos que ser sepultados no batismo. É no nome de 3 pessoas? É no nome do Pai? Não. É no nome do Espírito Santo? Não. É no nome de quem? Do Filho. Por que não é no nome do Pai? Porque o Pai não morreu. Ser sepultado, você tem que ser sepultado junto com aquele que foi sepultado. E Yalcha um dia foi sepultado. Lá em Israel, ele morreu e foi sepultado. Então, hoje, quando nós somos emergidos
Quando nós somos emerginários, nós estamos sendo sepultados com quem? Com Yahshua, é o que eu estou falando. Todos foram sepultados com Yahshua. Todos que morreram com Yahshua no batismo. Por isso que o batismo não é feito no nome do Espírito Santo. Porque, primeiro, que ele não é uma terceira pessoa. Segundo, que ele não morreu. Não é feito no nome só do pai, Yahweh. Não, é feito no nome do filho, Yahshua, porque foi o filho que morreu. Então, aqui está desmascarado o batismo que a Igreja Católica trouxe. Foi ela que trouxe. Então, todo o cristianismo está debaixo de paganismo, seguindo o Império Romano, que está sendo usado por Satanás, e seguindo a Igreja Católica também, que é um instrumento de Satanás. Então, tudo que vem do Império Romano é Satanás que está usando, é Satanás que está dando as instruções para as pessoas poderem seguir e ficar no engano. Por isso que a Escritura fala, sai da Babilônia, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Sai do catolicismo romano, sai de tudo que vem do Império Romano, porque senão vocês estão profanados com as mentiras de Satanás. Então, o Império Romano, ele usou várias questões. Por isso que eu falei que o nome Jesus foi mudado. Por que o nome Jesus foi mudado? Deus vem de Zeus, não é Deus, é Criador, é Altíssimo. Deus vem de Zeus, você já foi provar. Jesus vem do catolicismo romano. Senhor significa Baal. Todos esses nomes foram mudados porque a Igreja Católica ela é chamada no Novo Testamento de Babilônia. Porque a Babilônia, no Velho Testamento, mudou o nome de Daniel, Sadraque e Mesaque. Eles mudaram o nome dos profetas para nome de ídolos. A Babilônia do Velho Testamento fazia isso. Quando chegou no Novo Testamento, o Império Romano passou a ser chamado também de Babilônia. A Igreja Católica passou a ser chamada de Babilônia. Por quê? Porque ela fez isso. Ela mudou vários nomes. Vários nomes que estão contidos na Escritura foram mudados pelo catolicismo romano para colocar nome de ídolos, como Deus que vem de Zeus, Senhor que vem de Baal. Então, tudo que vem do catolicismo romano e do Império Romano tem que ser lançado fora. Agora eu quero trazer aqui uma outra questão. Eu não vou pegar muita coisa aqui, irmão, porque senão nós vamos estender isso aqui e vai longe. Aqui tem um livro aqui, eu tenho um livro aqui, chama Seitas e Heresias. Ele tem aqui toda a lista dos dogmas da Igreja Católica e tem as datas dos anos. Vou pegar só algumas. Por exemplo, a Trindade nós já vimos. Surgiu foi no ano 381. O Filho passou a ser declarado como Deus encarnado na Terra em 325. Culto dos santos. Passou a adorar santo, Aparecida, Santo Antônio. Vários santos passou a ser adorado no ano 370. Oração pelos mortos e sinal da cruz, que é sinal da cruz, começou a ser feito no ano 400. No ano 431, Maria proclamada mãe de Deus, mãe do Criador. Como é que a criatura vai ser mãe do Criador? Olha a data, tudo tem data, tá vendo? O latim passa a ser usado como língua oficial nas celebrações litúrgicas, anos 600. Começo histórico do papado, começou a ter papa no ano 609, tá vendo? Tudo tem a data. Festa da Assunção de Maria, é observado pela primeira vez no ano 819, passou a pregar que ela foi viva para o céu. Tudo tem data. Tudo é dogma da Igreja Católica, sai fora desse dogma. Não vou pegar todos os que não, porque senão, irmãos, é muita coisa. Aqui, vou até passar mais uma página para frente aqui. Por exemplo, o catolicismo romano fala que Maria é virgem até hoje, que José não teve relação com ela, e Yusuf não teve relação com ela, e que ela só teve Yahshua, que os outros, aquelas passagens ali onde fala dos irmãos dele, são primos. Não, irmãos, tudo heresia do catolicismo romano. Maria não foi para o céu, viva para o céu, igual o catolicismo romano fala, ela não foi. Ela não é a mãe do Criador, ela é criatura, pelo contrário, o Criador criou ela, não é a mãe do Criador, que vai falar, Maria, mãe de Deus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, tudo heresia. Então, tudo isso que vem do catolicismo romano tem que sair fora. Ela não teve só Yahshua como filho, os outros são irmãos dele. É tanto que fala que quando Yahshua nasceu, ele era o primogênito. As Escrituras nos mostram que Yahshua, como filho do Eterno, ele era o unigênito, se tornou primogênito depois que ele veio na Terra, mas quando ele estava lá, ele era o unigênito, o filho único, unigênito significa filho único. Então, quando Maria deu à luz a Yahshua, a Escritura teria que falar assim, e ela deu à luz ao seu filho unigênito. Não é isso que está lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 2, deixa eu ver se eu acho a passagem aqui. Lucas, capítulo 2, vai falar que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Está aqui, Lucas 2,7.
Então, ela deu à luz ao seu filho primogênito, ao seu primeiro. Está falando assim, ela deu à luz ao seu primeiro filho. É lógico, então, que vem depois o segundo, o terceiro, não sei quantos que ela teve. Se ela tivesse tido só um, a Escritura fala, ela deu à luz ao seu filho unigênito. Só estou desmascarando aqui a Babilônia e mostrando que tudo que vem da Igreja Católica tem que ser lançado fora. Maria hoje é adorado junto com Jesus. Mas a Maria e o Jesus, que é adorado no catolicismo romano, é igual eu estou falando, se você for aprofundar, você vai ver que eles não estão, na verdade, nem se referindo a Maria, estão se referindo a Semiramis e Tammuz, lá do Velho Testamento. Tem a imagem da mulher com o menininho lá no Velho Testamento. Era Semiramis e Tammuz, lá da Babilônia. Então está tudo paganizado. Agora, só para nós passarmos direto aqui, duas coisas principais que surgiu no Império Romano. E surgiu agora na nossa época. A Escritura falou que ia surgir e surgiu na nossa época. As duas bestas do Apocalipse. As duas bestas do Apocalipse. A Escritura, por isso que o Império Romano ele tem uma grande importância no cumprimento das profecias das Sagradas Escrituras. O Império Romano tem uma grande importância no cumprimento das profecias das Sagradas Escrituras, principalmente Daniel e Apocalipse. É tremendo. Porque a Igreja Católica, por exemplo, quando o apóstolo escreveu o Apocalipse, ela nem existia, a Igreja Católica não existia, ela passou a existir do ano 325 para cá, ela veio através de Constantino. Constantino é que criou essa denominação católica. Denominação, ele que fez os templos e fez as pias batismais ali para batizar as criancinhas jogando água na cabeça. Ele que chamou os crentes para poder vir reunir em templo feito por pedras, de pedra, feito de concreto, feito de tijolo, porque o Eterno falou que a igreja dele não seria mais, ele não iria mais habitar em templos feitos por mão de homens. Então, a Igreja Católica é a primeira denominação. Por isso que é Igreja Católica Apostólica Romana, depois veio Igreja Luterana, Presbiteriana, Assembleia, Batista, foi surgindo as outras, ela é a mãe. Então, duas coisas que eu quero pegar aqui agora, que tem que cumprir, e hoje nós estamos vendo aí, as duas bestas do Apocalipse. Uma que levanta da terra e outra que levanta do mar. Tudo isso é símbolo. Essas bestas são dois homens. É o falso profeta e o anticristo, o antimachia. Os dois vão andar lado a lado. E as Escrituras nos mostram que eles vão surgir aonde? No Império Romano. Por isso que o Papa está lá dentro do Vaticano hoje. O Vaticano pertence ao Império Romano. Por isso que o Emmanuel Macron, que tem 99,9% de ser o anticristo, surgiu na França. A França, no mapa mundial, você vai ver que a França é o cérebro do dragão. Eu já mostrei que o mapa mundial forma o Apocalipse 12. Quem não assistiu meus vídeos, assista lá. Quem está me vendo pela primeira vez, você vai lá e você coloca lá, mapa mundial, Romilson Ferreira. Você vai ver lá que tem um mapa mundial, aonde a França pertence ali ao antigo Império Romano. A Itália também pertence ao antigo Império Romano. Hoje, o Império Romano ele vai ser constituído por 10 países da Europa. 10 países. Por que 10? Porque o antigo Império Romano se dividiu em 10, mas está lá na Europa. E o Império Romano ainda está lá. É França, Dinamarca, Itália, Espanha, são vários países ali que formam o antigo Império Romano. É de lá que vai vir esses dois homens, o antimachia, o filho da perdição e o falso profeta. E hoje tudo indica que o falso profeta é o Papa Francisco, que ele é jesuíta, e o anticristo, o antimachia, é o Emmanuel Macron. Por isso que no livro de Mateus, você lê lá que é um acréscimo feito pela Igreja Católica, chama o nosso Salvador de Emmanuel, mas o nosso Salvador, o nome dele não é Emmanuel, ele não viria com esse nome, ele viria com o nome de Yahshua, que significa Yahweh salva, Yahweh é salvação. Emmanuel significa Deus conosco, é um nome de blasfêmia, é o nome do anticristo. Por quê? Porque ele vai afirmar ser Deus encarnado na Terra para as pessoas terem que adorá-lo. Então, quando você vai no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, fala, eis que a virgem conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Ali, no livro de Isaías, no Velho Testamento e no hebraico, a tradução original não é virgem, é jovem, eu já falei sobre isso, porque não está se referindo à mãe do nosso Salvador, a mãe de Yahshua, não. Aquele texto ali está se referindo ao anticristo, ao filho da perdição, ao filho de Satanás. Agora, o filho do Eterno, o anjo Gabriel, no livro de Lucas, que é o livro mais confiável, porque o livro de Mateus tem muito mais fermento, o livro de Mateus está
fermentado, vários fermentos, mas o livro de Lucas, que é um livro mais confiável, o anjo Gabriel é enviado pelo Eterno até a pessoa de Míria, que o seu nome não é nem Maria, é Míria, e fala com ela: você vai ficar grávida pelo Espírito do Eterno, vai dar à luz uma criança, ele é o Filho do Altíssimo e o seu nome será Yahshua. Yahshua, Yod-He-Vav-Shin-Ai, no hebraico. Então, o Filho do Eterno recebeu um nome hebraico, que ele faz uso a esse nome, que significa Ial salva. Ial salva por meio de Yahshua. Então, até o nome Emanuel foi colocado pela Igreja Católica no livro de Mateus, que não é Mateus. Mateus significa presente de Zeus. O nome original é Matit Ial, significa presente de Ial. Então, ela mudou tudo. Ela mudou todos os nomes para poder colocar o nome de ídolos, fariseus, jebuseus, tudo em homenagem a Zeus. E aí o que acontece, irmãos? Então surgiu as duas bestas. Elas têm que surgir para cumprir a profecia, porque o Império Romano começou 700 antes do Mashiach. Veio na história, perseguiu os judeus, os Ialdinhos, destruiu o templo dos judeus, escorraçou os judeus para fora da terra deles, matou Yahshua pregado no madeiro, perseguiu a igreja de Yahshua, vai ficar até a volta de Yahshua nas nuvens na guerra do Armagedon, quando Yahshua vai arrebentar o Império Romano, que estará sendo liderado pela última cabeça, o sétimo imperador, o anticristo, o filho da perdição. Então, esse império, o Império Romano, ele tem uma grande importância para que as escrituras se cumpram e para que nós vejamos o cumprimento dessa palavra. Nós já estamos vendo. Nós estamos vendo que a Igreja Católica não existia, surgiu. Passou a perseguir os crentes, porque o apóstolo Alvano falou que ela ia matar os crentes, ela ia estar embriagada com o sangue do santo. Ela fez isso. Os imperadores não existiam, passou a existir, passou a matar os crentes. Então, mas tudo isso foi registrado no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Daniel foi escrito há 700 anos antes do Mashiach. Já falou sobre tudo isso. Daniel falou da chegada do anticristo, dos 10 países que vai dar o poder para ele, para governar o mundo. Apocalipse também fala dos 10 poderes, dos 10 países que vai dar o poder para ele governar o mundo. Por isso que Emmanuel Macron está criando um exército com 10 países, porque tudo já está chegando agora. Tudo aponta mostrando que ele é o filho da perdição. Então, agora, quem quiser anotar os versículos, eu vou falar sobre ele aqui, ó, vou ler, e aí eu vou encerrar. Eu vou ler o caráter dele e do falso profeta, para que os irmãos possam anotar aí. Ó, uma síntese de verdades nessa passagem revelará os seguintes fatos relativos às suas atividades. Está falando da atividade do anticristo, o que ele vai fazer na terra, e quem é a pessoa dele, e o que ele vai fazer na terra. Ele entrará em cena nos últimos dias da história de Israel. Ele vai chegar nos últimos dias da história de Israel. Vamos soltar isso. Daniel, capítulo 8, versículo 23. Ele aparecerá até o dia de Ial ter começado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Ele vai aparecer quando iniciar o dia de Ial, quando iniciar a tribulação. Ela é de 7 anos. Os 3 primeiros anos e meio são chamados de tribulação. Os últimos 3 anos e meio são chamados de grande tribulação. Então, ele vai chegar bem no início do dia de Ial, quando começar a tribulação. Sua manifestação está sendo impedida pelo detentor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Aqui está dizendo que tem alguém impedindo o anticristo de se manifestar. Quem é esse alguém? Eu já falei isso em vários vídeos. É o filho varão do Apocalipse 12, é os vencedores. O anticristo só vai se revelar ao mundo, filho da perdição, que hoje nós queremos que é Emmanuel Macron, ele só vai se revelar como a besta do Apocalipse, como filho de Satanás, depois que o filho varão for arrebatado. Por isso que no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: na hora que aquele que agora o detém for afastado ou desaparecer da terra, então se revelará o filho da perdição, o homem da iniquidade. Aí vem assim: esse aparecimento será precedido por um afastamento, ou seja, o arrebatamento do filho varão. O filho varão tem que ser arrebatado para ele chegar. Que pode ser, vou passar para frente. Ele é um gênio. Por que vai se tornar um gênio? Porque Satanás vai entrar nele. Satanás é super inteligente. Por isso fala no livro de Ezequiel, que ele era a sabedoria, que ele era perfeito em todos os seus caminhos. Aí vem, já que ele surge do mar, Apocalipse 3, versículo 1. O que é o mar, Ramos? O mar representa povos, nações, multidões. Ele é um gentio. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Ele tem 2 nacionalidades. Ele é gentio e judeu ao mesmo tempo, igual o apóstolo Paulo era.
Ó, ele surge do Império Romano, da Europa hoje, tá vendo? Já que é um governador do povo que destruiu Jerusalém. Aí, ó, Daniel 9, versículo 26. Ele tem que vir do Império Romano, porque no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, que fala que o anticristo vai vir de um povo que destruiu o templo. Quem destruiu o templo? Os romanos. Então está em Daniel 9, versículo 26. Ele é o cabeça da forma final de governo gentílico mundial. Ó, pois é como o leopardo, o urso e o leão. Porque fala que ele vai ter todas aquelas características que está lá no livro de Daniel, daqueles impérios ali. E aí fala assim, ó, como tal, ele é um líder político. Macron é um líder político ou não? Eu estou lendo aqui, tirado de um livro de escatologia que trouxe corretamente, ó. Ele é um líder político, tá vendo? Aí vem. Sua influência é mundial, pois governa sobre todas as nações. Onde está isso? Apocalipse 3, versículo 8. Ele vai ter uma influência mundial em toda a terra, ele vai governar toda a terra. Essa influência surge por meio da aliança que ele fez com outras nações. Daniel 8, versículo 24 e Apocalipse 17, versículo 12. Aí aqui vem. Seu surgimento se dá por meio de seu plano de paz. Ele vai fazer um plano de paz com Israel e os palestinos. Daniel 9, versículo 27, Daniel 8, versículo 25. Ele será marcado pessoalmente por sua inteligência. Aí aqui vem. E persuasão. Daniel 7, versículo 8 e 20, Daniel 8, versículo 3. E também por sua sutileza. Já estou terminando. E astúcia. Ezequiel 28, 6. E logo sua posição sobre as nações será estabelecida pelo consentimento delas. Apocalipse 17, versículo 3. Fala que 10 países vai dar o poder para ele governar e todas as nações vão aceitar o governo dele. Vai consentir. Ele governa sobre as nações confederadas com autoridade absoluta. Tá vendo? Daniel 11, versículo 36. E é visto fazendo sua própria vontade. Ele vai fazer a vontade dele, porque o diabo vai estar encarnado dele. Essa autoridade é manifestada por meio da mudança de leis e costumes. Daniel 7, versículo 25. Ele vai mudar as leis do mundo inteiro. Nos últimos 3 anos e meio, vai mudar as leis do mundo inteiro. Seu interesse principal está na força e no poder. Daniel 11, 38. Como cabeça do Império Federado, ele faz uma aliança de 7 anos com Israel. Ele vai fazer uma aliança de 7 anos com Israel e os palestinos. Daniel 9, versículo 27. Por isso que a tribulação será de 7 anos. Que é quebrada após 3 anos e meio. Depois ele quebra essa aliança, ele não vai honrar essa aliança que ele fez com eles e passa a perseguir os judeus e a igreja do Mashiach. Ele introduz uma adoração idólatra. Ele vai querer que as pessoas adorem a sua imagem e a ele próprio. Daniel 9, versículo 27. Na qual se coloca como Deus. Ele vai se colocar como Deus. Por isso que Macron se refere a ele como Deus Júpiter. Daniel 11, versículo 36 e 37. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, e Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, é onde ele vai ser adorado como um Deus. Ele é descrito como um blasfemador, por causa da usurpação da deidade. Ezequiel 28, 2, Daniel 7, 25, Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. Ele vai blasfemar contra o Criador em vários momentos. Toda vez que ele estiver dando uma palestra na televisão, ele vai estar blasfemando contra o Eterno. Ele é energizado por Satanás. A força que ele tem vem do diabo. Ezequiel 28, versículo 9 e 12. Apocalipse 3, versículo 4. Recebe dele sua autoridade e é controlado pelo orgulho do diabo. Ezequiel 28, 2 e Daniel 8, 25. Ele é o cabeça do sistema imoral de Satanás. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E sua declaração de poder e divindade é provada por sinais feitos pelo poder satânico. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 19. Satanás vai dar poder para ele levantar a mão para o céu e fogo cair do céu. Por isso que no livro de Jó fala que Satanás lançou fogo do céu e matou todo o gado de Jó. Satanás tem esse poder. E ele vai transferir esse poder para o anticristo, para o filho dele. Aí vem. Ele é recebido como Deus e governante por causa da cegueira do povo. Ele é recebido como Deus e como governante do mundo inteiro por causa da cegueira do povo, por causa da cegueira do povo. O povo não tem entendimento da verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Esse governante torna-se um grande adversário de Israel. Daniel 7, versículo 21, 25, Daniel 8, 24 e Apocalipse 13, 7. Haverá uma aliança contra ele. Ezequiel, capítulo 28, versículo 7. Algumas nações vão se levantar contra ele. Algumas pessoas, algumas nações vão se levantar contra ele.
Daniel 11, versículo 40 e 42. A qual desafiará sua autoridade. No conflito resultante, ele ganhará controle sobre a Palestina e sobre o território adjacente. Daniel 11, 42. E fará sua sede em Jerusalém. Aí ele vai estabelecer sua sede lá, que é quando vai vir a guerra do Armagedon. Quando chegar ao poder, esse governante será elevado por meio da prostituta. Olha aqui agora. O sistema religioso corrupto que seguirá, que em seguida tentará dominar. Está falando aqui que a prostituta, a Igreja Católica, é que vai elevar ele, vai colocar ele no pedestal. Por quê? Porque o Papa, ele é o falso profeta. E o falso profeta faz igual o João Batista. O João Batista vem preparando o caminho para Yahshua chegar. O falso profeta está preparando o caminho para o anticristo chegar. Por isso que o Papa prega já falando que o mundo precisa do espírito de Emmanuel. Por isso que o Papa está pregando, que o mundo precisa do espírito de Emmanuel. Por isso que, de vez em quando, Emmanuel Macron vai lá e os dois conversam mais de 1 hora. Então, a prostituta que vai colocar ele lá no pedestal. Depois ele vai destruir o Vaticano. Está onde? No livro de Apocalipse, capítulo 18, fala que vai ser destruído. E tudo indica que será destruído com bomba atômica. Ó. Esse sistema é destruído pelo governante para que possa governar sem impedimento. Apocalipse 17, versículos 16 e 17. Fala que o anticristo e os 10 países que vai dar o poder para ele vai se levantar contra a Igreja Católica, vai exterminar a Igreja Católica e todas as religiões do mundo, para que só ele possa ser adorado. Está entendendo? Porque Satanás quer ser adorado na pessoa do anticristo. Então, nenhuma religião vai poder existir. O próprio catolicismo romano vai ser destruído por ele. Então, é assim agora. Você lê. Ele, já estou terminando, ele torna o adversário especial do príncipe dos príncipes. Daniel 8, versículo 25, fala que ele vai se levantar contra Yahshua na volta de Yahshua, e Yahshua vai exterminar, vai lançar ele lá dentro do lago de fogo, junto com o falso profeta. Ó. De seu plano, 2 Tessalonicenses 2, 4, Apocalipse 17, 14, e de seu povo, Daniel 7, versículo 21 e 25, Apocalipse 13, 7. Embora ele se mantenha no poder por 7 anos, Daniel 9, versículo 27, sua atividade satânica está limitada à última metade do período da tribulação, aquilo que eu falei. E ele vai começar bem, os 3 primeiros anos e meio, trazendo uma falsa paz para o mundo inteiro, que está no Apocalipse capítulo 6. Só que quando passou os últimos 3 anos e meio, Satanás encarna nele. Aí é aonde vai cumprir aquela profecia do Apocalipse, falar, ai da terra, porque o diabo desceu até vós com grande fúria. Então, vendo aí, esse governo será eliminado por um juízo direto do Criador. Ezequiel 28 e 6, Daniel 7, 22 e 26. Vai que o Eterno vai arrebentar ele. Apocalipse 19, versículo 19, através de Yahshua, né? Ele será lançado dentro do lago de fogo. Onde está isso? Apocalipse 19, versículo 20. Ele vai ser jogado dentro do lago de fogo junto com o falso profeta. E aí, irmãos, então o que acontece? Se eu for pegar tudo aqui, é muita coisa, irmão. É muita coisa que tem com respeito a ele. Olha aí o quanto as escrituras tomam tempo para falar desse sujeito, do filho do diabo. Então, tá tudo aqui. Aqui, vou só pegar alguns títulos dele aqui. Ó. Muitos nomes e títulos são dados a esse indivíduo nas escrituras. Ó, por exemplo, o sanguinário e fraudulento. Onde está isso? Salmos 5, versículo 6. O perverso, Salmos 10, versículo 2 e 4. O homem da terra, Salmos 10, versículo 18. O homem poderoso, Salmos 52, 1. O inimigo, Salmos 55, 3. O adversário, Salmos 74, versículo 8 e 10. O líder de muitas nações, Salmos 111, versículo 6. O homem violento, Salmos 140, versículo 1. O assírio, Isaías 10, versículo 5 e 12. E aí, eu não vou pegar aqui... tem aqui, ó, mas vou só ver aqui. O hino triunfal dos tiranos, Isaías 25, 5. O profano e perverso, príncipe de Israel, Ezequiel 21, versículo 25 e 27. O pequeno chifre, Daniel 7, 8. O príncipe que adivinha, Daniel 9, 26. O homem vil, Daniel 11, 21. O rei que fará segundo a sua vontade, Daniel 11, 36. O pastor inútil, Zacarias 11, versículo 16 e 17. O Eterno fala que esse pastor ele vai arrancar as unhas das ovelhas e vai comer elas, vai comer sua carne. O bicho é maligno. O homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2 e 3. O filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2 e 3. O iníquo, o antimachia, o anjo do abismo, a besta, o rei de feroz caricatura, Daniel 8 e 23. O abominável da desolação, o assolador. Viu aí, irmão?
Então é isso, irmãos. Não vou pegar todas as passagens, todos os versículos, não, porque senão nós vamos tomar tempo. Então, os irmãos viram aí que o Império Romano sempre foi e sempre será um instrumento na mão de Satanás para poder atacar o Criador, perseguir Yahshua, perseguir o povo de Yahshua e profanar todas as verdades que foram reveladas pelo Eterno a nós. Usou todos esses instrumentos, a prostituta, tudo está no Império Romano. Então, tudo que é do Império Romano, irmãos, sai fora. E nós já saímos fora. Porque nós estamos na era da Igreja de Filadélfia. Quem está na era da Igreja de Filadélfia já saiu fora do sistema e não tem compromisso mais com o sistema e com nada que vem da Babilônia. Lançamos fora. Tudo que vem da Babilônia, nós lançamos fora, tem que tirar da mente, não é só da boca, não. Você tem que tirar da sua mente. A mente que tem que abandonar todas essas doutrinas, essas heresias, ok? Bom, é isso aí, então. Fique na paz de Deus. Quem quiser comentar aí, pode comentar alguma coisa. Paz de Yahshua, meus irmãos. Louvado seja Yahweh. Tremendo, tremendo. Maravilhoso. Aleluia. Quem quer fazer algum comentário? Aleluia. Todo mundo satisfeito? Paz de Yahshua, irmãos. Paz de Yahshua. Eu gostaria de fazer um comentário aqui. Louvado seja Yahweh. Só confirmando aqui algo muito interessante que o irmão Romilson falou aí sobre Jesus e que sempre o Império Romano quer que adora, né? É Tammuz. Então, só vou estar lendo aqui um pequeno versículo, né? Para falar sobre Tammuz aqui. Está aí Ezequiel 8:14. Falou assim: e levou-me à entrada da porta da casa de que está na banda do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando por Tammuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas? Então, irmãos, nós podemos observar que sempre o inimigo quer que adore, né, Tammuz. E aí ele colocou Jesus disfarçado de Tammuz, e eu já pude observar que lá na igreja Assembleia de Zeus, as mulheres, antes de começar o culto, elas sentam de costa para o púlpito, né, e começam a chorar em adoração a Tammuz. E elas choram e adoram, e falam assim: oh Jesus, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. E fica assim, ó, repetidamente várias vezes. Então, aqui Ial disse: viste-me, filho do homem, verás ainda uma nação que é esta? Então, sempre quando o povo desconfia que está adorando outras divindades que não é o filho do que não é o Criador, aí eles vão mudando de nome. Então, são vários nomes, mas a adoração é direcionada a um, Tammuz, né? Está bem claro aqui, né? Ele falou: levou-me à entrada da porta da casa de Al e está ali na banda do norte. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tammuz. Então, eu só estou querendo assim confirmar aí o estudo do irmão Romilson, que é sempre tremendo e edificante, né? E a gente tem que sair fora mesmo e falar a verdade, do que doer. Que esse Jesus que eles estão adorando aí, a adoração não vai para o Pai, não, chega para Tammuz. Tammuz é o demônio, né? Nós sabemos que ele que quer ser adorado. E aí o que ele mais quer é ser adorado pelo ser humano. Mas, então, nós temos que sair fora mesmo dessa grande Babilônia que vem lá da Babel, Torre de Babel, né? E ela vem arrastando, até chegou nos dias de hoje. Mas só que Ial, dos exércitos, abriu o nosso entendimento para que nós sair fora dessa Babilônia. E hoje nós glorificamos Ial dos exércitos, que essa última hora, chegada à reta final, ele separou os seus escolhidos para abrir o entendimento. Muito obrigada, irmão Milson, pelo estudo.
Que Al te abençoa. Aleluia. Assim seja. Aleluia. É isso aí mesmo. Babilônia. Mas, irmãos, posso falar só um pouquinho aqui? Sim, irmão Lucas. Tudo bem. Irmãos, sabe o que mais está acontecendo nesse meio perseguição? É o que estão falando assim, que esses irmãos estão seguindo o Jesus, né? Falando que estão seguindo Jesus, só que eles estão misturando. Nós fala Yaldim, que significa povo de Ial. Lá no hebraico é povo de Ial. Aí eles falam assim, esse Yalcha, Jesus, que eles estão falando, só trocam os nomes. Olha só a deturpação que os desinformantes estão tendo na cabeça, falando que a gente está seguindo Yalcha e Jesus, tipo como se fosse Jesus e Yalcha a mesma pessoa. O que eu quero estar dizendo e trazendo também é um entendimento até mesmo do estudo do irmão Romilson, já trazendo, falando que Jesus e Yalcha são diferentes. Eles são diferentes. Por quê? Jesus, como a gente já viu no quarto evangelho, aquele livro herético, comprovado, com documentos e provas, até mesmo das próprias escrituras que esses católicos e evangélicos têm nas suas mãos, dizendo que os gnósticos, né, que tomaram a conta desse livro, nós hoje falamos assim, não, Jesus é uma pessoa ali adorada por homens. Só que Yalcha é outra pessoa. Qual é essa outra pessoa? Yalcha é o espírito que veio no ventre de Miriam e ele nasceu sem pecado, mas ele morreu por nossos pecados. Aí as pessoas ficam falando para nós, esses desinformantes, ficam falando assim, eles falam Jesus, esse Yalcha aí, né? E ficam adorando. Eu falei, primeiro que a gente não adora Yalcha, porque Yalcha mesmo falou para próprio Satanás na frente dele, batendo de frente. Satanás falou, se você se prostrar diante de mim, eu te dou tudo. Se me adorares aqui, tudo é teu, tu vai ser rei, tu vai mandar em tudo, né? O que Yalcha falou? Vai-te para trás e adorarás somente o teu Criador. Quem que é o teu Criador? Foi Criador de Satanás. Quem que é o Criador? Ial dos exércitos. Ial Todo-Poderoso, o que criou as fontes das águas, que criou o mundo, que deu o sopro de vida para Adão e tirou da sua costela para criar uma auxiliadora para ajudar ele na obra, da caminhada. Aí essas pessoas chegam e falam para nós que a gente só trocou os nomes. Primeiro, que a gente não trocou os nomes. Primeiro, que a gente não adora Jesus. Segundo, não adoramos Yalcha, a gente reverencia Yalcha, porque ele é digno de todo respeito, porque ele é rei e ele é o sumo sacerdote. Jesus, quem que é esse Jesus que eles falam? O verbo se fez carne, ou seja, Jesus veio em carne, o Deus. Maria, mãe de Deus, que nem o irmão Rúmio estava falando, Maria, mãe de Deus. Esse é o Deus deles. É o Deus do católico e o Deus do evangélico. Por que é o Deus do católico e o Deus do evangélico? Porque eles falam que tem que adorar o Deus Pai. Olha só, aí eles colocam Jesus como o Pai. Adorarás, então, o Deus Pai, que vem em carne dentro de Maria. Só que não. Nós hoje explica para os irmãos em estudos, falando, Yalcha veio através do Espírito, da palavra do Pai. Aí essas pessoas dizem que Jesus vem em carne como Deus Pai. Ou seja, já estão criando três. O Deus, que é Jeová, Jové, né? Aí depois já vem Jesus, o outro, aí depois vem o Espírito Santo, a Trindade. É a mesma coisa que o irmão estava falando ali, o irmão Romeu estava falando. A Trindade criou por ali. Então,
O nosso Salvador, ele não veio em carne como o próprio Criador. Ele veio em espírito da palavra do Altíssimo. Porque o próprio anjo Gabriel falou o quê? O que ele falou para Miriam? Né? Naquele momento ele falou assim, ó, porarás o nome de Ialcha, o Filho do Altíssimo. Este é o Filho do Altíssimo, que vai libertar o povo que se perdeu no caminho. O povo que se perdeu no caminho já estava ali sendo falado dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, né, que estavam tudo adulterando todas as escrituras. Se João, do quarto evangelho, foi escrito 180 anos depois da morte do nosso Salvador, da morte do nossos irmãos apóstolos, e depois da ressurreição do Machia, foi comprovado que esse evangelho ele é totalmente herético. Então a gente não pode dizer Deus Pai, porque o livro de João mostra que ele é um Deus Pai. Então, ou seja, Jesus é o Deus Pai da Igreja Católica e da Evangélica, de Jezabel e Atalia. E aqui, hoje, quem que é o nosso Pai? Ial Todo-Poderoso. Quem que é o nosso irmão mais velho? O unigênito, o primogênito dos mortos? Yahshua Mashiach. Entende? Então, quando essas pessoas falam para a gente que vocês só trocaram o nome, eles não estão tendo discernimento e sabedoria para poder ensinar, porque automaticamente dentro de uma denominação vai ser ensinado que é Deus Pai, o Jesus. E até mesmo a gente vê dentro do nosso meio que alguns falam que Yahshua é o nosso pai, é uma grande heresia. Porque pegaram o livro de evangelho que foi criado pelos gnósticos e para os gnósticos, que significa também, os gnósticos eram muito inteligentes, mas eles queriam algo, divindade, para adorar. Aí já puxa lá para Semíramis, já puxa lá para Tamuz, que eles fizeram isso. Fizeram Semíramis como Maria, fizeram Nimrod como Deus, e fizeram Tamuz como o Deus Pai, como se Nimrod encarnou, entende? Aí eles misturam, eles não estão tendo discernimento e provocam nós, dizendo que a gente só trocou os nomes, mas a gente não trocou os nomes. A gente pesquisou e vem postando os estudos, vem falando com os irmãos. O irmão Romilson trouxe documentos e provas falando que Yahshua é um, que é o Filho do Altíssimo, o Rei dos Reis, sumo sacerdote, o irmão mais velho. Aí os padres, bispos e pastores falam que Jesus é o Deus Pai. Então eles misturaram, botaram um vinho muito amargo. E essas pessoas até chegaram a gostar, e hoje diz que a gente só trocou os nomes, mas a gente não trocou os nomes, irmão. A gente diz hoje claramente, Jesus é um ídolo inventado por Roma, paganizado, para fazer que você caia no sistema da adoração de Roma. Lá no grego, lá no hebraico, não existe a letra J, não tinha como ser Jesus. Ah, irmão Lucas, mas então era Yeshua a tradução. Não se traduz nome meu. Não se traduz. O meu nome Lucas não vai ser traduzido lá no hebraico, lá no Israel, lá na Alemanha, Irlanda, não vai. Yahshua, no hebraico, no aramaico, no grego, no latim, no brasileiro, ele vai continuar sendo Yahshua. Yahshua é o Filho do Altíssimo. Jesus tem Iesus, Jesus tem Jesus, entende? Eles traduzem, eles conseguiram fazer uma lambança para que fazemos acreditar que existe um Deus Pai Todo-Poderoso.
que se encarnou em carne e osso. Primeiro que o Criador Todo-Poderoso, ele não pode, nem tem como ele vir se encarnar em carne e osso, porque ele tem todo o poder. Quando ele se encontrou com o macho, com Moshe, com Moisés, como muitos conhecem, ele falou, Moisés falou, eu quero ver a tua face. Ele falou, eu não irei mostrar minha face. O que o Altíssimo mostrou para Moisés? A mão. Ele mostrou a mão, o poder só da mão, ele não mostrou a face. Quem tem poder, sabedoria, tem dignidade de chegar a ver a face do Altíssimo é somente Yahshua. Por quê? Porque ele está à destra do Pai hoje. Tem uns que falam que o Mashiach anda aqui na terra. Muitos são perseguidos por causa do nome Yahshua hoje, dos nossos irmãos. E hoje, a perseguição está ficando diferente. A perseguição está sendo diferente por quê, irmão? Porque quando está falando que Jesus está andando aqui na terra, eles vão lá puxar Lucas, vão puxar Marcos, né, Colossenses, Filipenses, e vão falar, não acrediteis. Tá, todo mundo vai acreditar. Então, se alguém falar que é Jesus, não vão acreditar. Isso eu estou falando dentro da igreja das denominações. Mesmo, irmão agora São do nosso... duas pessoas diferentes. Isso, exatamente. Agora, no nosso meio, está vindo uma heresia dizendo que Yahshua está na terra. Ou seja, tem dois evangelhos entre o nosso meio. Qual que é esses dois evangelhos? O evangelho onde é que é pregado Jesus e o evangelho verdadeiro de Yahshua, a qual o Shaul subiu ao terceiro céu e desceu para entregar para nós. Então, nós hoje vendo esse falso, falando que é o próprio Mashiach andando na terra, ele está totalmente enganado. E nós vemos o engano por quê? Porque ele se diz Yahshua. Ele não está falando que se diz Jesus aqui na terra. Ele está falando Yahshua. Eu sou o Yahshua aqui na terra. Ou seja, este está mentindo, porque Yahshua está à destra. Por quê? Porque está escrito na palavra lá em Apocalipse também. Yahshua está à direita. Ele só sairá da direita quando o Pai vê que todos os seus inimigos caírem debaixo dos seus pés. Caiu todos os inimigos debaixo dos pés dele hoje? Nós vemos todos os inimigos de Yahshua caídos debaixo dos pés dele? Ainda não. A gente só vai ver no tempo que todos, né, vê o arrebatamento acontecer, o anti-Mashiach se manifestar, aí depois vem a quebra da falsa paz, que o anti-Mashiach, daí ele vai virar o próprio Satanás e vai trazer a marca dele, e vai fazer adorá-lo, ele, e a palavra diz que aquele que tiver a marca está condenado. Então, ou seja, a condenação vai ficar quando aceitar a marca, e os seus inimigos estará debaixo dos seus pés, quando Yahshua vir nas nuvens, os seus irmãos, e com um sopro vai derrubar os seus inimigos. Que assim seja. Aleluia. Mais alguém quer fazer algum comentário referente ao estudo no News? Irmão, deixa eu só fazer um comentário em cima do que a irmã falou aí, mais o Lucas aí. Sim. Quando eu falo que o quarto evangelho é herético, e aí muitas pessoas querem até questionar ainda, a irmã falou aí agora, Ezequiel 8, versículo 14, onde as mulheres estavam dentro do templo, adorando, chorando e adorando a Tamuz. E aí ela fez a colocação que Tamuz é o próprio Jesus. E isso aí, não adianta questionar. Tamuz é o próprio Jesus. É tanto que se lê o próximo versículo, que é o versículo 16, fala que os homens estavam adorando o Deus Sol. Quem é o Deus Sol? Tamuz. Tamuz se tornou o Deus Sol da Babilônia. Se você pesquisar no livro de história, você vai ver que Tamuz é o Deus Sol. Jesus é adorado como Deus Sol na Igreja Católica ou não? Lógico que é o ostensório que o Papa carrega. Se você pegar ou colocar na internet a ostensório, ele é um sol. E o Papa fala que aquilo ali é Jesus. Agora, o que as mulheres estavam chorando? Elas estavam chorando a morte de Tamuz. Agora, deixa eu ler o quarto evangelho e ver se tem mulher chorando a morte de Tamuz ou não. João, capítulo 20, versículo 11. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Chorando por quem? No livro de João. Chorando por Jesus, diante do túmulo de Jesus, no quarto evangelho.
Sabe que quando você vai no livro de Lucas, você não vê as mulheres lá no túmulo chorando por Jesus, porque o quarto evangelho prega Tamuz, prega o Deus Sol, prega Nimrod, que veio na terra, se encarnou, igual está lá na Babilônia. Então, Jesus é o próprio Tamuz do Velho Testamento, é o Deus Sol da Babilônia. Isso aí o que a irmã trouxe aí, Ezequiel, o Eterno já estava mostrando lá no livro de Ezequiel que ia surgir Jesus no Novo Testamento. Aleluia. Aleluia. Pai de Elcio, irmão Antônio, irmão Nelson, irmão Liano.